Bem-vindos a mais um episódio do Decode Fix. E essa temporada tá muito linda, muito especial. Demorei muito para produzir esse espetáculo que tá aqui, esse local, porque eu queria trazer algo muito especial e algo focado para as mulheres. É algo que eu queria muito trazer e consegui finalmente trazer uma temporada só com mulheres. E falando de coragem, porque para mim ser mulher é ser coragem. E nada mais, nada menos que trouxe uma convidada super especial para abrir essa temporada. Ela já participou aqui do Decode Fixe, quando foi em casal, e hoje ela veio sozinha mostrar a sua coragem de ser mulher. Vitória, bem-vinda mais uma vez ao Decode Fixe. E com certeza será um bate-papo super legal. Sua história, assim, já me chamou a atenção desde o começo, desde o dia que você veio. E eu digo, não, eu tenho que trazer ela de novo para a gente conversar um pouco mais. E com certeza vai ser um bate-papo bem bacana. E essa temporada a gente está falando sobre a coragem de ser mulher. E que você trouxe histórias lindas, né, no outro episódio. E eu queria que você falasse um pouco dessa coragem. Mas se apresente novamente, fale um pouquinho de você e vamos bater esse papo aqui sobre a coragem. Então, muito obrigada pelo convite mais uma vez e me senti muito lisonjeada de abrir essa temporada tão especial, né? E de que realmente nós nos conectamos lá no outro episódio em casal, mas hoje eu vim falar só de mim, né? Da minha história. Então, eu sou Vitória Melina, tenho 30 anos, sou empresária e sou formada também em nutrição. Hoje eu tenho, junto com meu esposo, a B&M Fit Club, que é uma academia, e dentro dela temos a Organic Empório, que é o meu xodó, é um empório de produtos naturais e saudáveis que agrega super ao nosso projeto de promover saúde para as pessoas. E é isso. E a gente falando um pouco assim dessa trajetória, que não começou agora, né? A BM Uhum. já tem uma história, já tem uma trajetória. Eu queria que você começasse a falar dos primeiros desafios de construir uma marca, de construir, de trazer a história de vocês para fora. Eu sei que você já falou um pouquinho, mas eu queria que você mostrasse logo os primeiros desafios que foi com a BM antes de abrir a Organice. Os desafios, principalmente, quero que você traga no formato da mulher, porque não é fácil empreender de forma alguma, mas para a mulher a gente traz uns desafios a mais, que vem junto com uma carga emocional também, né, na hora de empreender, que a gente traz uma responsabilidade um pouco maior. E aí eu quero que você traga como foi para você assumir toda essa responsabilidade de criar uma marca, de se posicionar, e como você se sentiu nesse início da sua jornada. Então, a minha história ela não começou com empreendedorismo, né? E eu acredito que por uma questão, você entende até melhor do que eu, de perfil, eu sempre fui, na infância, uma criança muito tímida, muito vergonhosa, muito, eh, assim, que tinha um lado muito retraído mesmo. E aquilo sempre me incomodou, mas eu não sabia como, deixar de ser assim, vamos dizer. Mas aí com o tempo, o crescimento da gente, o mundo pede que a gente deixe um pouquinho esse lado e desbrave um pouco mais. E aí uma coisa que me fez sair dessa zona de conforto, que não era confortável, na verdade, né? Porque a timidez ela limita muito. Você não Muito. quer fazer absolutamente nada, você só quer ficar ali no seu mundinho calada, sem se posicionar, sem falar, sem se defender, sem dizer o que gosta, o que não gosta. E isso fez parte de mim durante muitos anos da minha vida e trouxe muitas consequências. Então, assim, quando eu comecei a estudar nutrição, já foi um curso que eu comecei por uma vontade minha e um gatilho meu que eu tinha dessa relação com o corpo, de autoimagem. Já era uma história que era profunda, não era simplesmente um curso que eu iniciei a fazer. E depois eu comecei a trabalhar na área, mas não era, tipo assim, eu não era uma nutricionista que amava consultório, nunca foi a minha praia. Então, eu não sabia o que fazer realmente, vem aquela dúvida, né? O que é que a gente vai fazer a partir de agora? Eu já terminei a faculdade e agora o que é que faz?
E aí surgiu a BIM de uma forma muito inesperada, né? Mas que começou a dar sentido e me chamar para falar mais, para me posicionar mais, para me expor mais e sair daquele casulo que eu vivi durante toda a minha infância e adolescência, calada, sem me expor e por aí vai. Então foi um momento muito desconfortável, falando de mim como pessoa mesmo e como mulher, porque ali eu ainda era uma jovem menina, mulher, que estava nessa transição aí, mas que tinham características muito conservadas e apegadas a mim, e que eu precisei me autoconhecer, né? E que esse nome autoconhecer, ele tem um peso muito grande. A gente precisa de coragem. Então, quando você me apresentou o tema, eu disse, eu acho que nada mais corajoso, e você até por pouco tempo que a gente se conhece, você identificou esse lado em mim. Então, eu acho que realmente é o que me descreve como coragem, foi realmente esse lado de buscar o autoconhecimento e me conhecer um pouco mais para que eu pudesse virar essa chavinha. E que eu tinha, inclusive, por exemplo, gravar um podcast, nunca passou na minha cabeça antes, lá se eu olhasse para a Vitória de 14, 15 anos, jamais isso daqui poderia acontecer, de imaginar que várias pessoas vão estar me vendo, várias pessoas vão estar me ouvindo, vão estar fazendo, eu na minha cabeça, elas estão me julgando, elas estão pensando o que sobre mim, estão fazendo interpretações. Isso me deixava muito desconfortável. E aí, uma coisa que eu aprendi naturalmente, no sofrimento mesmo, interno, é que se a gente tá com medo, a gente precisa ir com medo mesmo. Sim. E a academia, ser empresária, ela me tirou desse lugar de uma forma muito necessária, mas ao mesmo tempo um pouco rápida, porque eu precisava estar pronta naquele momento para assumir aquela responsabilidade que me foi dada. Então, aí eu comecei. Tive desafios, né, durante todo esse processo para poder realmente me encontrar. E eu acho que, assim, a palavra me encontrar é uma palavra muito forte. Se você disser, Vitória, hoje você já se encontrou 100%, você já está satisfeita. Não, eu acredito que eu tenho muito ainda a descobrir aqui dentro coisas muito boas e também coisas muito ruins, porque quando a gente começa a se conhecer, a gente conhece o lado bom e também conhece o nosso lado ruim, Ruim, exato. né? Então, eu acho que foi isso. Esses desafios no início, eles foram difíceis, porém muito necessários para esse caminho de autoconhecimento que eu venho buscando para mim. Ai, muito bacana, Vitória. E é interessante porque o seu perfil é estável. Uhum. É meu perfil também, né? E empreender para o estável já é um desafio, porque exige exposição e o estável é um perfil introspectivo, que Uhum. gosta realmente de ficar no mundo dele. É o perfil leal, é o perfil de fazer amizades verdadeiras, quando ele constrói realmente os amigos, é aqueles amigos para a vida toda. Então não gosta de se expor demais, não gosta de criar, né, demais, realmente gosta de viver na zona de conforto. Só que o que eu sempre digo, a gente só cresce na nossa zona de desconforto. Uhum. E aí, quando você pensa em evoluir, em crescer como ser humano, como pessoa, você precisa realmente sair da zona de conforto. E aí, para o estável, essa parte é bem difícil, porque precisa realmente se desafiar todos os dias. Não é algo que eu vou fazer algo diferente hoje e pronto. Não, são todos os dias se desafiando, porque até comentei, a gente estava aqui nos bastidores antes de começar, que para mim gravar o podcast, começar a gravar ainda treme nas bases, porque realmente não é fácil, mas é algo que eu amo fazer, que quando você realmente internaliza depois, já começa a fazer, já começa a gostar, começa a ter resultado, e aí quando você vê os resultados acontecendo, realmente começa a desenvolver muito mais essa questão da adaptação do perfil. Mas não é fácil, da mesma forma que você pegar um dominante e dizer que você tem que ser mais calmo, mais tranquilo, para o dominante é difícil também, né? Então, você adaptar o perfil não é algo fácil, mas é algo necessário, porque quando você falou do autoconhecimento, às vezes a gente precisa realmente se conhecer, conhecer nosso lado bom e colocar isso para fora, mas também a gente começa a conhecer nossos defeitos, a parte ruim, que ali precisa ser moldado, precisa entender que você erra,
que a gente não quer errar, a gente quer fazer o tempo todo tudo correto, mas entender que erra e que precisa corrigir esses erros, precisa aprender com os erros, porque uma das características do estável também é quando erra, sofre com aquilo, né? Então, até corrigir o erro, ele sofreu muito, então tem toda essa dificuldade também. E aí é onde acontece com muita gente, né? Que é algo que eu quero perguntar a você como foi também esse processo, porque muita gente quer mergulhar no mundo do autoconhecimento, mas tem o medo de se olhar. E aí eu queria saber de você, quando você começou a mergulhar nesse mundo do autoconhecimento, como foi o se olhar? Foi assustador? Não, vou parar por aqui? Ou foi algo que você, não, tá doendo, mas eu preciso ir a fundo? Então, dói bastante. É um desafio muito grande, porque é uma luta entre você e você mesmo. E não tem ninguém que possa fazer isso por você, né? Quando a gente consegue ter a ajuda do outro, consegue ter por exemplo, no mundo empresarial, eu e Bismarck, eu e meu esposo, ele me ajuda, ele tem, quando um tá para baixo, o outro já levanta e por aí vai. E no autoconhecimento, não, é você e você mesmo. Então, assim, eu acho que o mais dolorido, e que muitas vezes é o passo onde as pessoas desistem, é o continuar. Existe uma linha muito tênue em você iniciar isso, sentir o desconforto e parar por ali. Não, eu vou me conformar, é assim mesmo, não mudo mais. Ter a síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Mas eu decidi testar, ver como é esse outro lado de Vitória que eu ainda não conhecia. E isso daí, essa história é bem interessante, porque quando eu tinha 15 anos de idade, geralmente as meninas sonhavam, não sei se hoje ainda sonham, em ter aquelas festas de princesa, de ter vestido bonito, de ter uma festa memorável. E eu não sabia o que eu queria com meus 15 anos. E aí foi um dilema enorme. Eu lembro que foi a primeira vez que eu fui no psicólogo, foi com 15 anos. De lá pra cá, não larguei mais. Então E já é é. bom, por sinal, fazer Então, terapia. na verdade, é uma das coisas que mais me tiraram, assim, realmente, desse lugar, né? Então, lá nos 15 anos, eu lembro que hoje eu olhando, eu digo, meu Deus, eu precisava só aprender a decidir. Mas além de decidir, eu precisava falar, precisava expor a minha opinião, eu precisava dizer o que eu queria, eu precisava dizer a forma que eu queria, o que era confortável, o que não era confortável. E para mim era muito difícil. Por quê? Porque eu não tinha um conhecimento sobre mim mesma e eu não tinha uma autoestima fortalecida em relação às minhas opiniões, para dizer o que eu quero e o que eu não quero. E aí foi quando eu comecei a mergulhar. E hoje tem 15 anos disso, né? Que eu tenho 30. E de lá para cá eu digo que eu tive grandes evoluções, mas vamos dizer que numa escala de 0 a 10 eu não cheguei no 8 ainda. Então Eita. não é um processo lento. E eu acho que o mais fácil de acontecer, o mais comum de acontecer, quando a gente mergulha nesse encontro com a gente mesmo, é desistir, porque realmente não é fácil. Aqui a gente vai precisar insistir em algo que não é da nossa natureza, vamos dizer Sim, assim. Então a gente vai por um caminho em que a gente precisa estar se reequilibrando, se reencontrando o tempo inteiro para não desistir mesmo e ficar naquele lugar que não vai ser bom, né? Eu acho que a gente está nessa vida que é para evoluir. perfeito. E é muito comum, uma característica do perfil do estável é absorver, o que o outro diz sobre você. Então, a gente molda a nossa personalidade, né? A gente nasce com o nosso perfil comportamental e vai moldando também a nossa personalidade daquilo que a gente vai ouvindo, né? Das nossas Sim. crenças. E aí, os primeiros formadores das crenças, né, na nossa infância são os nossos pais. Então, o que eles vão falando, a gente vai adquirindo como, Absorvendo. absorvendo como verdade. Só que tem todo um contexto também das pessoas que a gente vai convivendo, né? A gente tem a média das 5 pessoas que a gente convive, só que realmente, assim, as pessoas que a gente convive vai falando coisas sobre nós e aquilo vai formando a nossa personalidade. Infelizmente, quando chega no momento
dos seus 15 anos foi onde você realmente ficou, não sei o que eu quero, não sei o que eu gosto, Sim. porque provavelmente foi ouvindo muitas coisas e as pessoas dizendo, ela é tímida, ela é assim, ela é assim. E aí você vai absorvendo aquilo ali, vai criando uma personalidade que quando você chega numa certa idade diz, não, essa não sou eu preciso realmente entender quem eu sou. E aí só o autoconhecimento mesmo vai tirar, né, desvendar as crenças ali que você absorveu e realmente mostrar quem você é. Mas não é algo fácil, por quê? Porque a gente aprendeu das pessoas que a gente ama. Então é como se tivesse um misto ali de emoções, tá? Eu sei que eu gosto de brigadeiro, mas minha mãe me disse a vida toda que eu gostava era de chocolate branco. Uhum. E aí, para você mostrar para todo mundo que realmente você gosta mesmo de brigadeiro, você tem que passar por cima, teoricamente, dos seus pais. Sim. E é isso que é doloroso, isso que é muito difícil de dizer, não. A minha vontade realmente foi sempre comer brigadeiro, mas eu não comia porque eu sempre aceitei o que eles me deram e não queria se opor. Porque é muito característico também do estável não se opor e ir aceitando. E aí talvez seja mais difícil do que outros tipos de perfil comportamental, porque o se posicionar, o dizer não, o colocar a sua verdade, ainda é bem difícil, né? Por mais que tenha criado o autoconhecimento e saber hoje da personalidade, ainda é difícil se posicionar em alguns momentos. Mas tudo é treinável. Uhum. E o que a gente vai adquirindo, na verdade, o posicionamento são treinos. E todos os dias, quando eu digo um dia de cada vez, é porque todos os dias a Sim. gente vai treinando realmente essa nova personalidade, que é realmente quem nós somos, mas é uma nova personalidade que precisa ser treinada ali, para entender realmente que isso é a sua verdade. Sim. E aí não é um processo É fácil, isso, mas falando é. sobre isso, eu lembro que quando falavam sobre mim quando eu era criança, sempre diziam, ela é muito quietinha, eu coloco ela sentada, ela fica ali. Não era uma criança danada de realmente de se estar se movimentando. Eu realmente era quieta. Então isso vai internalizando que eu preciso ser boazinha, que eu preciso ser comportada, que eu preciso obedecer, que eu preciso. Então essas vozes a gente vai internalizando mesmo e para elas não vão sair da gente. O que a gente precisa fazer é aprender a silenciá-las e baixar o volume delas, né? E Exatamente. colocar o nosso volume em ascensão para que aquilo dali, porque assim, os nossos pais, eles dão o melhor deles pra gente. Não é culpa deles porque a gente se tornou estável, porque a gente é tímido, porque etc. Eles fizeram o que eles podiam da melhor maneira possível. E Possível. eu sou muito grata aos meus por me construírem da maneira que eu sou. Mas é óbvio que todo mundo, toda criança vai ter algum trauma. Toda criança ela vai ser traumatizada de alguma forma. E no meu caso, veio essa questão da timidez e que isso realmente me acompanha até hoje, né? Eu vou dizer que estou curada, que as crenças elas não me acompanham. Sim, elas me acompanham. Mas a luta nas terapias, nos momentos de autoconhecimento, é fazer realmente com que elas silenciem ou que elas baixem um pouquinho ali o volume, porque tem outras coisas que eu posso enfrentá-las para elas não me dominarem, né? Perfeito. Então, assim, o que a gente precisa fazer é insistir, porque imagine que isso foi formado na minha personalidade. Então, não é que eu vou deixar de ser quem eu sou, não é que eu vou deixar de ser a Vitória que eu sempre fui. Não, eu só posso ser uma Vitória melhor Melhor. do que o que eu era, né? E desenvolver características que não me deixam felizes, que não me colocam em lugares no meu máximo, não me levam ao meu máximo onde eu posso entregar. Então, realmente, o caminho do autoconhecimento é para isso. E que não é vou para terapia um mês e vou estar maravilhosa. Não. Não. Cada. Até porque na terapia, pelo menos a que eu sempre fiz, a gente que assume os nossos próprios problemas. Não é o psicólogo que vai dizer o que a gente faz. Não é ele que vai ditar o caminho. Nós mesmos, em diálogo eles servem como um guia, né, para dizer mais ou menos, fazer a gente pensar no que aquilo que a gente está falando e a gente mesmo chegar nas nossas próprias conclusões. E finalizou a sessão, sou eu e eu mesma, né? Exato.
Para ter o que contar na outra sessão de positivo, eu preciso fazer a minha parte. E eu acho que foi isso, né? Eu comecei a ver os resultados de tudo isso depois que eu realmente comecei a falar, né? Tem uma Perfeito. parte muito que eu até citei no outro podcast que a gente conversou, que foi um marco assim na minha vida, que foi quando eu comecei realmente a empreender na área. Eu já peguei o barco andando, né? A academia já existia, então eu precisei me adaptar e encontrar o meu lugar ali naquele trabalho, naquela responsabilidade grande que já existia. E para isso eu precisava me posicionar, eu precisava falar, eu precisava dizer o que sentia e eu não sabia fazer isso. Então eu simplesmente aceitava as coisas, eu aceitava o desconforto, calando, engolindo, tentando desviar de outras formas. E aí eu adoeci, né? Eu Perfeito. adoeci e eu adoeci quando, que era um contexto um pouco, quase um podcast à parte, mas só para resumir, era um problema autoimune e a autoimunidade tem muito a ver do seu corpo querer destruir ele mesmo. Sim. Então isso fala muito sobre o autoconhecimento, né? Uhum. Quando o seu corpo ele está desconfortável, ele quer explodir, quer dar sinais que aquilo não tá bom e que você precisa rever. E foi nesse momento que eu precisei rever. Ainda no hospital, eu lembro que a minha médica, ela é hematologista, não tem nada a ver com saúde mental. Ela me dizia: você precisa entender o que você quer para sua vida. Ela me deu um livro que eu precisava ler, que eu precisava me encontrar e etc. E ela percebia no fato que existia algo emocional ali, que não era só o meu corpo, não era só uma doença autoimune clinicamente falando. Tinha E algo a mais que tinha algo estava a ali. mais que me levou aquilo dali. Então era o fato de que, imagine você pegar emoções negativas e não se posicionar, não dizer o que gosta, não dizer que sabe, não só ir pela opinião. Se um disser, Vitória, o caminho é esse, você disser, não, mas eu sei que é aquele. Não, você ia pelo caminho do outro, porque você não tinha segurança e autoestima suficiente para afirmar que aquele caminho que você escolheu, com consequências ou não. É óbvio que a gente tem que fazer escolhas e assumir as broncas da gente também. Mas depois disso, aí veio um burnout, que o burnout não necessariamente é um excesso de trabalho. O burnout muitas vezes é um excesso de cobrança, né? Exatamente. Um excesso de E o perfeccionismo. principal, eu acho que o excesso de aceitação, né? No seu Exatamente. caso, que você foi aceitando muita coisa e não Exatamente. conseguia se posicionar como Exatamente. você E queria. aquilo ficando acumulando, 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 é impressionante. O nosso corpo dá sinais, né? E são sinais físicos que a gente mistura com qualquer outra coisa, culpa qualquer outra coisa, menos as emoções. Sim. Menos o você se conhecer e você se posicionar. Depois disso, eu me permiti dar uma pausa e hoje eu só faço o que me faz bem, né? Isso hoje eu assumi. Meu esposo já sabe, ele também precisou se adaptar a essa nova Vitória, né? Ele tem um perfil mais dominante, sim. Então, ele é do fazer, ele é do que veio na cabeça e dali já faz. No meu caso, eu preciso do meu tempo, eu preciso de uma organização, eu preciso de uma previsão, eu prefiro. Então, é o meu perfil. E não tem nada errado nisso, né? É só uma questão de diferença. Então, as pessoas hoje, elas que me conheciam antes, elas já conhecem, elas percebem a minha diferença, e isso foi libertador. É tanto que, Perfeito. por ser uma doença autoimune, ela tinha todos os. Eu me cuidei, óbvio, olhando, né, clinicamente sobre o que aconteceu, mas emocionalmente, depois desse dia, eu nunca mais tive nenhum episódio da doença. Caramba, que legal. Nenhum. Vitória, só Sim, eu falo de perfil comportamental, então eu vou puxar a sim, sardinha para claro. cá, né? Mas é muito interessante ouvindo sua história, entender que você teve um momento no seu autoconhecimento que você identificou o seu perfil comportamental. Você identificou quem você era, Sim. porque não tem jeito, a gente não muda o nosso perfil, a gente vai adaptando
para poder Sim. realmente crescer, evoluir, melhorar o convívio com outras pessoas, mas o nosso perfil ele é para sempre, a É. gente não muda. E a gente vai ter que ir adaptando também as pessoas, como você falou, as pessoas precisam também se adaptar a mim, não é Uhum. só você se adaptar às pessoas. Mas você ter esse conhecimento de entender que seu perfil era realmente introspectivo, que você não tinha como brigar contra isso, te ajudou no seu processo, assim, Nossa, demais. de evolução, de cura Demais. também, né, porque você pegou uma Demais. doença, né, você adquiriu uma Demais, doença. porque eu precisava impor limites. Então, na minha cabeça, se eu não quisesse funcionar daquela maneira que o contexto estava me forçando a agir, na minha fraqueza do momento, eu achava a todo momento que a errada era eu. Que quem estava errando ali era eu. Que eu estava com. Que era frescura. E não era ninguém que me dizia, era eu mesmo que dizia para mim mesma. Então, imagine o nível de erro, né? E isso eu já estava, já tinha processo de terapia, já tinha outras terapias que eu sempre busquei o a mais, em sempre mergulhar mais. Então, não foi ano passado, ou não foi há 15 anos atrás. Isso foi apenas 3 anos atrás, né? Por isso que eu digo que numa escala de 0 a 10 eu tô ali ainda longe dos, É, dos porque 9. autoconhecimento, na verdade, é um processo. E aí a gente às vezes fala, como tem muita gente que diz, eu preciso descobrir o meu propósito. E eu sempre digo, a gente não descobre o nosso propósito é que nos encontra nesse caminho do autoconhecimento. Então, não adianta a gente querer buscar onde é que tá, o que é que eu gosto, o que é que eu vou fazer, se você não se conhecer. Então, o caminho é o É, autoconhecimento, é você se reconhecer, e aí você vai começando a ter a percepção sim. do que é que te faz bem, do que é que você gosta, do que é que eu gosto disso aqui, eu gosto desse cafezinho, eu gosto de. E aí você pegar isso e usar a seu favor. É. Então, eu tenho uma empresa, mas o meu perfil é introspectivo, é um perfil mais de comunicação mais interna, então eu vou pegar isso aqui que eu tenho de bom e vou usar a meu favor Exatamente. dentro da minha empresa. E aí, quando você percebe isso, em vez de querer abraçar o mundo e querer mudar, aí começa a realmente ter mais resultado, É. porque você pega os pontos positivos do seu perfil e potencializa. E E é aí, os, tão os pontos de melhoria, impressionante eles começam a ser ajustados, gradativos. é. Não precisa ser E de é tão vez. interessante isso porque a gente não precisa ficar dizendo às pessoas todos os dias que eu mudei, eu tô diferente, etc. Não, você só precisa insistir naquilo que você tem certeza que é seu. Por exemplo, se eu disser que eu gosto do interno, como você falou, de estar mais lidando com as pessoas sem tanta exposição e de repente eu ficar tentando a exposição ou tentando fazer no caminho contrário em que eu disse que era meu, as pessoas também ficam confusas. Então, de tanto eu insistir que é aquilo realmente que eu quero, vai chegar um momento que elas vão concordar comigo, Sim. né? Então, isso daí principalmente para os mais próximos, que eles vão entendendo realmente de tanto você insistir e sustentar a sua ideia de que realmente aquilo que é seu, as pessoas elas vão se adaptando naturalmente, a gente não precisa brigar com ninguém, né? E isso daí vai sendo construído aos poucos. Nesse processo, você falou em brigar com ninguém, mas nesse processo de mudança do autoconhecimento, a gente se posiciona. Isso aconteceu comigo, mas eu quero saber aí no seu, né? Quando você vai se posicionando de uma forma a colocar as suas vontades, impor limites, principalmente. Porque a partir do momento que você começa a se posicionar, você vai impondo limites. Isso na sua rede de Sim. relacionamento de forma geral. Teve alguém, alguma pessoa que se incomodou com isso? Ela mudou, ela agora não é a mesma pessoa. Isso, de alguma forma, você olhou assim, não, né? A pessoa que tá errando, não, não sou eu que tô errando, é ela Sim. que tem uma versão diferente de No mim. caso, a gente Mas, começa a, acho que se defender melhor, porque antes eu ficava mais vulnerável. Um falava uma coisa, eu entendia que aquilo estava certo. Outra pessoa falava outra coisa, eu entendi que aquele outro lado é que estava certo. E aquilo bagunçava a minha cabeça. E aí eu comecei a filtrar realmente o que faz sentido. E claro que nas relações a gente tem perfis totalmente diferentes e que nem todo mundo vai entender o uhum, motivo pelo qual a gente age daquela maneira. Então eu comecei realmente, eu lembro que minha psicóloga falava
que existem três fases quando a gente está na fase do autoconhecimento. Primeiro, a gente começa ali muito passivo, só dizendo certo, sim, ok a todo mundo. Depois a gente começa a ser um pouco agressivo. Que esse agressivo é porque a gente ainda não pegou a base do falar, do se defender. A gente quer bater em todo mundo. Então, nessa fase aí do ser mais incisiva nas coisas e etc., eu devo ter arranhado algumas pessoas, mas depois, hoje, com a maturidade que a gente vai construindo, eu acho que eu consegui retomar essas relações, só que de uma Perfeito. forma mais madura, né? Madura. E uma forma mais equilibrada. Nem ali naquela passividade de que a pessoa diz algo que não me agrada e eu fico ali só balançando a cabeça. O que muitas vezes é necessário, porque eu acho que às vezes o silêncio é a melhor resposta. Fala por si. E eu não tenho muito talento para brigar, não. Tipo assim, eu prefiro calar, sabe? Então, assim, ainda não desenvolvi uma oposição muito severa e também não tenho vontade. Eu acho que É, existe um limite da gente expor nossas ideias, colocar aquilo que faz bem pra gente, mas a gente também tem que ter um equilíbrio e aprender a ceder em determinados exato. Eu acho que momentos. o posicionamento ele fala por si. Sim, Você não precisa exatamente. discutir. E às vezes é melhor silenciar, É, esfriar os ânimos, aí depois exatamente. colocar realmente a decisão correta, né, em ação. Isso. Aconteceu muito comigo. Você foi falando aí, eu já fui lembrando de algumas coisas assim, de colocar em ação determinadas situações. Eu tinha um projeto, né? Botar na minha mente, aí eu quero aí, tipo, peço a sua opinião. Aí você fala, ah, não, mas isso não. Acho que você não deveria fazer assim, faça desse jeito. E aí eu não vou pela minha É, vontade, eu vou pela do outro, porque eu acho que. Ah, porque ela falou, acho que realmente vai ser é, assim. E aí, muitas coisas, é muito do estável, planejar demais e demorar para executar, né? E exatamente. aí, como eu estava não, realmente eu vou fazer assim, aí eu vou tentando fazer o melhor e deixo para lá. Sim, Não entro em ação, não faço o que eu queria fazer, porque eu vi uma opinião, hoje eu já aprendi com isso, eu silencio, coloco tudo em ação e depois é que eu falo para as pessoas mesmo. Não estou falando nem de expor internet, não, estou falando das sim, pessoas sim, próximas próximas mesmo, mesmo. porque às vezes influencia de uma forma negativa, não é de É. propósito, mas é porque a gente absorve tudo E numa até extremidade, também né? eu acho que é do perfil também, a gente acaba tendo essa crença por conta do perfeccionismo, do detalhe, do planejar, a gente acaba com uma cobrança muito grande interna que quando a gente não faz ou quando faz e alguma coisa ali não saiu conforme, a gente acaba se decepcionando muito e fazendo desistir, né? Pelo menos comigo é assim. E eu me identifico muito porque isso precisa ser treinado, tipo assim, tô planejando, o negócio não sai de papel porque eu preciso dizer alguém para alguém me ajudar a pensar nisso assim, assim. Ou gostar de fazer as coisas com os outros. Tipo assim, eu tenho um projeto, tal, 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 eu vou chamar alguém para fazer esse projeto comigo. Acho que é para ter realmente essa segurança. Então, isso também faz parte dos meus treinos aí, né? É, treinos terapêuticos, vamos dizer, para desenvolver e sair um pouquinho desse lado pra gente tentar fazer as coisas sozinho mesmo, É, né? Então, é desafiador, mas não precisa ser grandes coisas, não. Coisas não. pequenininhas, né? Sei lá, ir no cinema só, né? E tomar um É um café desafio muito só. É grande um desafio. pro estável fazer algo sozinha. Eu realmente É, precisei desse autoconhecimento, de mergulhar a fundo para começar meus projetos sozinha. sim, Porque no início era sempre com alguém, sempre alguém me incentivando, sim. sempre alguém me ajudando, sempre porque realmente a gente precisa ancorar em É. alguém para ter coragem, Segurança. né? Para ter essa segurança e dizer, não, se for com alguém vai ser mais Uhum, fácil, né? isso. E principalmente do falar do Uhum. comunicar, o que precisasse comunicar, eu sempre queria um dominante ou Um um influente do meu comunicador lado ali. aqui, porque eu só ia na. Mas é tão importante a gente desenvolver isso, mesmo que seja pequenas coisas assim. Criar o Decode Fix foi um divisor de águas Sim, para mim, porque realmente foi um projeto sozinha, que eu disse, agora vai. Eu estou treinando, agora eu vou desenvolver realmente Camila com Camila, e meus convidados, lógico, que vão me ajudar a desenvolver também isso, porque aqui eu estou aprendendo em cada episódio, né? Então, é muito bom esse destravar. E aí, quando a gente fala de coragem,
né? Principalmente da força feminina, porque a mulher ela é julgada de forma ampla. Às vezes um homem erra a mesma coisa e ele não é julgado tanto quanto a mulher. E aí essa cobrança ela vem muito maior para a mulher. E aí eu entender que realmente tá, mas eu também não posso internalizar isso nessa amplitude toda, porque eu sei onde eu errei, eu sei tudo que aconteceu, eu sei das minhas decisões, mas eu sei também onde corrigir. Uhum, E aí, exatamente. se eu sei disso, para que eu ficar, né, tão dependente de outras pessoas? Eu já sei o caminho, então eu vou fazer esse caminho sozinha. E eu acho que é muito importante também ter essa consciência de que você sabe o caminho a seguir. Porque a dificuldade é descobrir que você consegue ir pelo caminho sozinha. E Justamente. não quer dizer que não vai ter o apoio de pai, de mãe, do esposo, de filhos. Você vai ter esse apoio, mas o seu direcionamento ele precisa ser seu, Uhum, né? Não estar sempre ancorando e dependendo de alguém para exatamente. poder tomar as decisões. Uhum. E aí, falando em coragem, já está aqui no meio para o final do episódio, falando em coragem, qual a mensagem que você deixaria assim para quem está mergulhando nesse mundo do autoconhecimento, mas que não tem essa coragem de dar o primeiro passo? O que é que você diria para realmente não ter o medo de tirar a máscara e ser você? Qual a mensagem que você deixaria agora? Então, eu acredito que seja o principal, o nome já diz, é coragem, né? Porque não é fácil realmente, mas antes de dizer que não é fácil, para você não desistir antes de iniciar, né? É muito prazeroso, porque não são conquistas muito grandes, não é você construir algo, um castelo, construir um império, ser não sei o quê. Não, é só a coragem de ser você. Então, eu acho que quanto mais, mais vezes no seu dia a dia, na sua história, você é você mesmo, aquilo lhe torna mais feliz. Porque eu acredito que esse lado tem muito, historicamente falando, com a mulher. Geralmente as mulheres ela têm esse lado mais fragilizado realmente, porque existe um histórico mesmo Uhum. de voz, de opiniões, de posicionamento. E hoje nós temos mulheres muito maravilhosas em todos os lugares, em todas as posições. Então eu acho que a gente pode tudo. E é um caminho aparentemente solitário, mas é um caminho que a gente consegue ter apoio de muitas pessoas. E as pessoas com as quais a gente se apoia, elas nos ajudam muito. Por exemplo, Perfeito. aqui nós estamos conversando, nós duas temos dificuldades e estar aqui para a gente é um desafio. Então, ao mesmo tempo que eu me identifico com você, que nós temos perfis semelhantes, isso para a gente já é uma ajuda mútua. Mu- Eu ajudo você e você me ajuda em estarmos juntas aqui passando por cima de algo que não foi confortável para nenhuma das duas e que não é confortável, mas que a gente está aqui aprendendo. Então, eu acho que essa história do autoconhecimento, o nome, às vezes, é clichê. Não, gente, é essencial. Se autoconhecer é um presente que a gente dá pra gente. E não, nunca é tarde, né? Eu acho que a gente tem, não, eu já cheguei na idade, eu não quero mais, já ouvi muito isso. Não quero mais procurar nada, não. Deixe de viver do jeito que tá. Não é sobre isso. Eu acho que em qualquer idade a gente tem um pouquinho para aprender e a gente pode colocar esse nosso melhor onde a gente estiver. Então, se conhecer vale muito a pena. Eu acho que você falou, chegou num ponto muito legal em relação à idade, porque muita gente acha, não tenho mais idade para É. isso, ou então é nova demais, mais na frente eu vou Uhum, aprender. E eu acho que o momento certo é quando tá desconfortável para você e você sabe que precisa melhorar. Se você está se sentindo desconfortável em algum momento, você sabe que precisa do autoconhecimento. exatamente. Porque o que a gente, acho que é o que a mulher mais luta nessa questão de posicionamento é justamente ser vista, ouvida, sem julgamento. Isso. E aí, para isso acontecer, você precisa aprender a se posicionar e se olhar, entender realmente o que é bom para você, para que assim você consiga externalizar para o outro, né? Uhum, Porque muitas vezes a gente vai se acomodando, se moldando ao outro para ver o outro bem e esquece da gente. exatamente. E aí, às vezes, é um acúmulo tão grande que quando você chega, você descobriu rápido, assim,
que eu Uhum. digo rápido, É, com sim. 15 anos, que foi o seu primeiro momento de entender quem você era, foi com 15 anos, mas tem muitas mulheres com 30, 40 anos que tá nesse mesmo caminho, mas tem a coragem de dar o primeiro passo, e o primeiro passo é realmente você fazer uma terapia, E às você vezes até buscar, dá o primeiro passo, mas eu acho não que o continua. crucial é É, continuar. dar continuidade, É. exatamente. Vitória, eu comecei a interagir também com o público, né, do Decode Fix, e coloquei uma caixinha lá. Eu pedi umas histórias para que eu traga nos episódios, e eu vou compartilhar com você uma das histórias que eu recebi, para que a gente possa também interagir com o público do Decode Fix, certo? Certo. Vou ler a história, é anônimo, mas para que a gente possa debater isso juntas. Eu tenho 32 anos e sou casada há 7 anos. Meu marido é um bom homem. Ele nunca me desrespeitou, nunca me traiu e é um ótimo pai. Mas nos últimos anos eu comecei a sentir que me perdi dentro da minha própria vida. Eu sempre coloquei a família em primeiro lugar, deixei alguns sonhos de lado e hoje sinto que vivo para cuidar de tudo e de todos, do que para viver algo que realmente faça sentido para mim. Às vezes me pego pensando em coisas simples, como voltar a estudar, mudar de área, ou até começar algo só meu, mas logo em seguida vem a culpa enorme. Parece egoísmo querer algo diferente quando a vida que eu tenho é considerada boa. Eu não sei, o que eu preciso. Não sei se o que eu preciso é mudar algo na minha vida ou mudar algo dentro de mim. A coragem que eu sinto que ainda não tive é a coragem de me escolher sem me sentir culpada. E aí você ouvindo essa história que realmente é, tem muitas mulheres que têm o medo, né, e carregam a culpa. Ah, não vou mergulhar no autoconhecimento porque posso prejudicar meu esposo, meus filhos. Quando você vê uma mulher assim, o que é que você eh, diria para ela, né, dela mudar realmente, o primeiro passo para ela mudar o que já existe ali, mas que ela possa dar esse primeiro Então, passo. você falando aí, eu comecei aqui dentro sou, isso é mais comum do que o que a gente imagina, né? E muitas vezes a gente não sabe que dentro, às vezes, de uma mulher eh, posicionada e algo do tipo, às vezes também existe essa realidade que você leu aí. Então, especificamente nesse caso, eu acho que o primeiro passo, ele não precisa ser um grande passo. Acho que o primeiro passo é ela fazer coisa sozinha. Perfeito. Porque se ela de repente faz um compromisso com ela mesma, sei lá, um salão, um horário fixo de salão toda semana, tal horário. Mas meu filho vai estar não sei aonde. Aquele é um momento só seu. E além de ser mãe, ser esposa, você é mulher, você é um ser humano. E que eu não sou mãe ainda, mas eu tenho outros papéis. E eu acho que aquela história de equilibrar os pratinhos realmente ela é verdade. Então, realmente, em algum momento a gente vai falhar em alguma coisa. A gente não vai conseguir equilibrar tudo de uma vez e tá tudo bem. Então, eu acho que se olhar como pessoa, como mulher, e entender que no início vai ser estranho. Seu marido vai estranhar, seu filho vai estranhar. Muitas vezes vai até pedir atenção maior, mas eu acho que se você insistir, não tô falando de salão porque é uma coisa que toda mulher gosta, né? Gosta. Mas alguma coisa que você faça, de repente, ou comprar um curso na internet, e você estudar ali dentro de casa mesmo, um passo muito pequeno, eu acho que vai fazer uma grande Com diferença. certeza. E insistir nesse passo, porque quando você começar a florescer, você começar a se sentir diferente, seu marido, seu filho, sua família, eles também vão se sentir gratos por isso. Porque eu acho que uma mãe feliz, uma esposa feliz, ela vai ser muito mais feliz para essas E vai pessoas, para os transbordar, seus. né, para a família. Exatamente. Eu digo que é importante também você ter tempo de qualidade. Uhum. Eu tô com meu filho, vou estar ali 100% presente a ele naquele momento. Eu tô com meu esposo, vou viver momentos com ele, né, do casal. Porque quando você coloca algo seu, né, que vai começar a cuidar de você também, você vai dizer, pronto, agora é o meu momento. Então, eu acho que é importante também Sim. separar esses E momentos, equilibrar sabe? mesmo. E ir equilibrando, porque às vezes a gente começa, também agora eu vou querer cuidar de mim, aí começa a fazer É, também só o seu e não é. esquece. Então, Realmente. começar a ter realmente equilíbrios e estar presente, não deixar de estar presente na família.
não deixar de estar presente com os filhos nos momentos mais importantes para ele e do esposo também, porque isso vai criando realmente um novo hábito e com leveza, sem Isso. trazer um peso nem para ela, para não se Sim. sentir culpada, e até para a própria família também ter uma Por isso aceitação que maior. pequenas ações é que vão começar a fazer Exato. diferença. Porque se realmente fizer uma grande transformação, às vezes nem ela mesma sustenta, né? Porque realmente não vai estar no hábito dela ali do dia a dia. É realmente fazer pequenas coisinhas que elas vão começar a fazer diferença, É. com E certeza. pequenas coisas que a pessoa gosta, né? Exatamente. Porque às vezes a Identificar. pessoa quer, eu quero mudar e começa a fazer coisa que não faz sentido para ela, e por isso que também para e desiste Exatamente. no meio E do tem uma coisa caminho. interessante, que isso já aconteceu comigo, e em determinados momentos, sei lá, alguém me perguntar o que eu gosto de fazer. E muitas vezes eu não saber o que eu gosto de fazer. Então, eu acho que um dos primeiros passos pode ser interessante ela elencar coisas que ela gosta de fazer sozinha. Seja Nossa. assistir um filme, seja fazer uma unha, seja fazer uma caminhada, seja, não sei, né? Existem muitas opções e cada um se identifica com uma coisa. E ela ter essa listazinha, porque a partir daí ela escolhe um desses aspectos, foca nele e diz: esse daqui eu vou focar e eu não vou desistir dele. Até eu começar a ver algum resultado. Quando aquilo ali começar a me fazer tão bem, eu vou e coloco, acrescento uma outra coisa, Perfeito. e aí por aí vai. Por aí, É, o quando céu é o o primeiro limite. passo é o mais difícil, Exatamente. depois vai realmente habituando. Habituando. Estamos chegando no final do nosso bate-papo. Passou rápido. Passa rápido demais. Eu queria falar agora dos meus apoiadores, patrocinadores do Decode Fix. Eu acho que é muito importante também as parcerias que a gente vai criando no meio do caminho. Um deles é a Uniconsórcios, né, que é a minha empresa. Mas eu sempre tenho apoio, né, que é a minha empresa do meu esposo, mas ele sempre me apoia em toda decisão que eu vou tomar. Isso é muito importante também. E aí, falando de consórcio é um meio de conquistar também a realização de sonho, né? Antes de terminar aqui a apresentação dos patrocinadores e entregar os brindes a você, queria saber se tem algum sonho que você ainda não realizou e que você possa compartilhar, um sonho material mesmo, que uma viagem, eu sei que você gosta de viajar, mas vai que tem algum ainda que não realizou. Ou algo algum material que você ainda idealiza e que acha que pode realizar ainda. Pode Então, compartilhar, né? Às vezes é. tem sonhos que a gente não quer compartilhar, mas tem algum que Então, eu você. acredito que sonho material mesmo, eu agora eu não me lembro, não. Mas um dos meus maiores sonhos é ser mãe. Eu acho que Ai, no que consórcio lindo. não dá. Mas a gente. Eu acho que essa questão do material a gente tem que viver para sonhar, né? É. Tipo assim, a gente sempre tem que ter alguma coisa pra gente ir buscando realizar. Hoje eu sou, graças a Deus, muito abençoada e satisfeita com tudo que eu tenho, que Que já conquisto, conquistou. mas eu acho que é sempre válido, né, a gente buscar as nossas. Eu já pensei em morar fora do país. Aí eu tenho... Não é tão material, mas é um sonho ainda São adormecido, sonhos. que eu ainda não tive coragem. Acho que eu tenho que me autoconhecer ainda mais um pouquinho para tomar essa decisão. Mas Porque é é um isso. passo a mais, tá? É um passão. E viver, ó, isso já é difícil, a gente ter o autoconhecimento, viver uma nova cultura é mais difícil ainda. Exatamente. Mas nada que uma mulher não tenha coragem É de isso fazer, né? mesmo. Mas com certeza a maternidade vai chegar no momento certo, né? Quando a gente tem um sonho, a gente idealiza, muitas vezes a gente quer na nossa vontade, mas vem na vontade de Deus no momento realmente que precisa Precisa ser. acontecer. Porque Ele sabe o momento que você vai precisar ser mãe realmente, e eu acho que vai amadurecer ainda mais. Sim. E fortalecer, eu digo que quando eu me tornei mãe, para estável, se tornar dominante, o teste é ser mãe, porque você precisa se posicionar de qualquer forma. Às vezes meu filho faz, mãe, você é muito bruta. Aí eu fiz, ai meu Deus, como é bom ouvir isso. Nem sou. Nem sonha quão difícil é a gente se posicionar. E a maternidade, ela ensina muito também. E eu acho que foi um passo fundamental também para eu fortalecer a minha identidade, foi ser mãe. Eu acho que vai chegar um momento que você vai entender isso Sim. também. E eu tenho mais, né, a Uniconsórcio, eu trouxe essas flores para você, e tenho a Mavi Trips,
que é uma empresa de viagem, de gestão de milhas também. As meninas, aqui são empresas formadas por mulheres. Eu quis trazer também o empreendedorismo feminino, que os parceiros fossem mulheres. Trouxe esse brinde para você. A Mavi foi criada por duas mulheres, Maiara e Vivi, e eu acho super interessante quando a mulher tem essa coragem de dizer, não, agora eu vou sair de onde eu estou para poder criar algo meu, e eu achei fantástica a ideia das meninas, não ser uma agência de viagem comum, mas também trabalhar com a questão das milhas. E realizar muitos sonhos Com também, né? certeza. Através de viagens. E RR Story, que é a empresa também de Rayane, trouxe também um brinde para você. Quero agradecer, Rai, por poder estar apoiando também o Decode Fix, estar apoiando todas as mulheres que estão vindo aqui contar a sua história. E trouxe esse brinde para você também. Então, Adorei, eu adoro presente. eu sei que você Eu que gosto. uma linguagem de amor sua É, é presente, hoje está eu cheio de gosto. presente. E quero agradecer, Vitória, a sua presença. Realmente foi um conteúdo que eu sou apaixonada, né? Que eu amo falar sobre o autoconhecimento, eu amo falar sobre perfil, sobre personalidade, porque não tem como a gente se transformar, melhorar, potencializar os nossos resultados sem a gente se conhecer. É praticamente impossível. Sim. Então, todas as pessoas que têm resultado acima da média, com certeza elas passaram pelo processo do autoconhecimento. Todas, ou algum processo de terapia, ou algum curso, ou alguma coisa que fez, que deu esse despertar do autoconhecimento, e aí ela potencializou o resultado Sim. dela. Então, acho que é super interessante a gente trazer esse conhecimento justamente para ampliar mais, principalmente quem está nos assistindo, cair e dizer ali, não, realmente eu preciso dar essa virada de chave, eu preciso me conhecer melhor, eu preciso evoluir, crescer. E é muito gostoso também o processo, por mais que no início tenha uma Sim. dorzinha do desconforto, mas o resultado, assim, é tão grandioso, a gente conquista tantas coisas que a gente esquece com certeza hoje os primeiros momentos de dores, eles já estão tão adormecidos que foi dolorido naquele momento, mas o resultado foi tão grandioso que abafa a parte ruim, Ruim. né? O resultado, quando a gente está ali se posicionando, é muito grandioso. A gente começa a realmente se transformar em uma outra mulher, em uma outra pessoa. E é muito bom. Uhum, isso mesmo. Obrigada. Quer deixar uma mensagem final Não, só também? agradecer realmente, que é uma oportunidade, né? E é um tema, é muito desafiador, inclusive, para todo mundo que tem esse perfil como o nosso, de se expor realmente, como eu tô falando, não tô falando sobre um tema que eu estudei, eu estou falando sobre mim, né? Então eu acho que, como você falou, por mais que seja desafiador, a gente se autoconhecer vale muito a pena. E é o melhor investimento que a gente faz na Sem vida dúvida. é investir na gente mesmo. Então, não estou no final do processo, não cheguei ainda no final do processo, mas eu acredito que eu já conquistei muitas coisas só pelo fato de querer me conhecer melhor. É isso, obrigada.